Estamos de volta para fazer uma reflexão a respeito das coisas que têm acontecido em São Mateus, principalmente na política, na condução da gestão pública, também com relação à parte social no nosso município, as entidades sociais, movimentos sociais, as organizações que precisam também voltar a ter voz e vez. E não digo que elas não tenham espaço para isso, é que precisam buscar coragem, seus líderes, né, determinação, postura, para também se colocarem diante da sociedade, principalmente nesse momento em que os moradores eles passam por situação difícil devido à instabilidade na administração pública, casos de corrupção, Polícia Federal, Ministério Público Federal, CGU, Justiça Federal tendo que agir na cidade, prefeito afastado, prefeito interino aí no mandato, né? Prefeito em exercício. A gente precisa também que os vereadores eles tenham postura de representantes do povo, então há conflitos também entre eles, principalmente de interesses e envolvendo muitos interesses que são particulares ou interesses de grupos. Então, para que realmente nós tenhamos um direcionamento com relação a essa situação toda que está aí, precisamos, eu tenho afirmado isso, buscar a direção de Deus, buscar Deus para junto de nós, para cada vez mais estarmos ali agindo de acordo com os preceitos, os princípios e os valores cristãos. Mas vamos falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Neste momento, eu convido você, meu amigo e minha amiga, a receber essa direção de Deus, mas vamos pedir a Ele para que nos ilumine nesse momento e abra o nosso entendimento para que possamos extrair da palavra o melhor e o alimento que Ele quer nos dar para esta quarta-feira. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos agora, meu Pai, está aqui a tua palavra e nós estamos falando aqui para diversas pessoas. Há aqui pelo menos cerca de 200 e poucas testemunhas de que nós estamos falando da tua palavra. E ela diz, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, e eu tenho certeza que muitas estão se agradando aqui desta mensagem, o Senhor estaria no nosso meio. Então temos a certeza de que o Senhor está aqui neste momento, nos ouve, está à nossa disposição para nos atender e também nos proporciona, por meio da tua palavra, que está aqui a Bíblia Sagrada, né? E do Espírito Santo, que está à nossa disposição para nos abrir o entendimento, esse banquete nesta manhã e nesta quarta-feira. Então nos ajude a compreender os teus propósitos em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. É isso aí. A palavra de Deus diz lá no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão.
Versículo 10, encerrando. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu amigo e minha amiga, essa passagem da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, vem corroborando o que nós temos falado, temos até mesmo refletido nos dias anteriores. O Senhor se manifesta para todos. O Senhor Jesus, a cada dia, dá oportunidade para todos. Ali havia uma grande multidão. Mas por que a história de Zaqueu é contada na Bíblia? Era alguém que tinha as suas reticências diante da sociedade, exatamente pela profissão que ele exercia, era um publicano, cobrador de impostos do Império Romano, e era comum que esses cobradores de impostos, que eram pessoas já com uma boa remuneração e de prestígio ali junto às altas autoridades, devido à função que exerciam, também tirassem da população muito mais, extorquissem, tirassem aquilo que não lhes era devido. Havia, portanto, um enriquecimento também ilícito entre esses publicanos. E ele era chefe, ele não era só um cobrador, ele era chefe também desses cobradores. Então, com certeza, a posição dele, que era uma posição realmente diante daquelas autoridades da época, ele era muito bem quisto. E também diante daqueles que ele extorquia, aí ele era muito odiado e era uma pessoa que não tinha nenhuma consideração, né? Ou era rejeitado. Mas ele queria conhecer Jesus. Isso é que é o fator, o elemento principal e que desencadeia, inclusive, o fato desse registro estar aqui na Bíblia Sagrada. Porque Jesus, ele tinha entrado em Jericó e ele ia passando, né? Uma grande multidão o seguindo, e a Bíblia fala que ali havia um homem e coloca para a gente exatamente essa situação, que era chefe dos publicanos, era um homem rico e procurava ver quem era Jesus. Ele queria conhecer quem é Jesus. Uma pausa aqui na nossa reflexão. Você tem o desejo, a vontade de saber quem é Jesus? Jesus, ele é importante para você? Aliás, mudo a pergunta. Você acha que é importante para você conhecer Jesus para que haja uma mudança na sua vida? Ou você acha que Jesus foi apenas um homem especial que passou por esse mundo, mas ele era como nós mesmos, ele não tinha como a Bíblia relata e de repente você conhece, todo mundo conhece a história de Jesus, né? Que ele era o Filho de Deus, então que Deus, para salvar a humanidade, ele pegou esse filho, transformou em sacrifício, né? E ele teve que passar por esse portal humano, vindo de uma mulher virgem, e que deu à luz, e ele nasceu como um homem qualquer nasce, cresceu e depois proclamou a palavra de Deus e morreu como cordeiro para que nós fôssemos remidos dos nossos pecados. Quer dizer, essa história que todos nós conhecemos, que é contada daqui a pouquinho no Natal, vai começar, né, a ser mais difundida ainda. Então, desde criancinha, a gente começa a ter esse entendimento. Mas você tem um entendimento de que esse encontro com Jesus, ele muda a sua vida? E que você se reconhece que você precisa ter esse encontro com Jesus, porque essa vida que você está tendo já não te agrada mais, não traz nenhum benefício para você. Você já está já enojado dessa sua vida, você não está sendo preenchido por nada mais, você precisa conhecer Jesus para ter uma nova perspectiva de vida. Era isso que acontecia com Zaqueu. Era esse sentimento que ele tinha, porque era rico. Tinha tudo do bom e do melhor, tinha ali uma profissão, e essa profissão ele continuasse agradando lá as autoridades às quais ele servia, ele continuaria nela direto, mas
Ele sabia que aquela extorsão, aquele dia a dia, aquela situação, praticava muita coisa errada, ele estava cansado daquilo ali. Quem o alertou a respeito disso? Quem o alertou? Então, naquela época, o Espírito Santo ainda não estava, né, entre nós, porque o Senhor Jesus estava aqui ainda em carne. Então, não havia morrido ainda para que nos mandasse ou mandasse para as pessoas, na época, o Consolador, o Espírito Santo, para orientar sobre isso. Mas ele conhecia, era um homem letrado, ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia a história de Abraão, conhecia os escritos, enfim, e até frequentava, né, uma casa onde se ensinava a respeito disso. E ele fez um esforço, porque havia nele uma limitação, e aqui a Bíblia descreve uma limitação física. Ele era de baixa estatura, ele não conseguiria ver quem era Jesus. E ele não conseguiria, de alguma forma, se achegar até Jesus. E, meu amigo, quando a pessoa quer conhecer Jesus, quando ela quer sair dos seus maus caminhos, porque quando ela quer deixar o fardo pesado, ela faz o esforço que precisa para ela fazer. Então, a partir do momento que nasceu nele o desejo de ver Jesus, de conhecer, de saber quem era, então a multidão estava ali, ele não conseguia de forma nenhuma. Ele teve uma ideia, subiu numa árvore alta. E aí ele falou: é aqui, ó. Ele até se antecipou, né? E chegou até a essa árvore aqui, a gente até medita, porque naquele trecho ainda não havia tanta gente, o pessoal estava vindo seguindo Jesus, então ele se preparou e ficou ali de prontidão e falou: é aqui. Usou a inteligência e falou: é aqui. Ele vai passar aqui, então quando ele passar eu vou vê-lo, porque eu estou aqui nessa árvore alta, vai ser impossível isso não perceber. Mas ele queria ver Jesus. E acabou acontecendo que Jesus também o viu. É isso. Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos voltamos para Jesus, Ele também se volta para a gente. Nós conseguimos, com o nosso sacrifício, com o nosso esforço, com a nossa dedicação em conhecê-lo, chamar a atenção de Deus para nós. Aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu. Aí falou: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Então, aí muitos vão falar: poxa, ué, eles já tiveram um contato antes com Jesus, para Jesus saber o nome dele? E mandou descer depressa e queria ficar na casa dele. Meu amigo e minha amiga, é isso. Jesus te conhece. Jesus sabe o seu nome. E ele quer fazer morada na tua casa. Aí, no seu coração, que é o seu centro espiritual, quer fazer morada em você. Ele te conhece, ele sabe o seu nome. E se for preciso, ele troca o seu nome. E o mais importante, ele te ama. Ele não vê você como as pessoas vejam e veem. Ele não faz acepção de pessoas. Mas aquelas pessoas que querem conhecê-lo e se esforçam, se sacrificam nesse sentido e agem diferente, elas conseguem chamar a atenção de Deus. E ali muitos criticaram: vai na casa de um pecador, isso, aquilo e tal. Na multidão. A multidão, meu amigo e minha amiga, tem muitas pessoas que criticam, pá. Mas Jesus, ele tem os métodos dele. Ele tem a forma dele agir. E ele não se desvia desses métodos. E ele sabe de todas as coisas, ele conhece tudo está ao alcance dele, nada passa despercebido. Então ele sabia que no íntimo, nas intenções, Zaqueu queria conhecê-lo de forma diferente daquela multidão.
Não estava ali pelos milagres, não estava ali apenas por um auê. Ah, chegou alguém na cidade, igual chega hoje, né? Um pregador, vamos lá ver como é que ele fala, como é que ele se conduz. Outros vão lá para criticar, outros vão porque é um evento social que vai ver muita gente que não via antes e tal. Mas Zaqueu estava ali para ver Jesus. Você quer conhecer Jesus, quer vê-lo e tê-lo na sua vida? Assim como Zaqueu tinha? Essa intenção, esse querer. Então, quando Jesus chega na vida de uma pessoa, não há uma transformação externa apenas. A transformação externa vai vir depois, mas ele vem para mudar o interior, porque ali houve, a partir do momento que Jesus entrou na casa de Zaqueu, aí com certeza Zaqueu aproveitou, conversou com ele, pediu perdão e ouviu mais a respeito de quem era Jesus. E se não pediu de boca e não está aqui registrado, mas no íntimo dele ele falou: poxa, esse Jesus é maravilhoso. Ele é muito mais ainda do que de quem ouvia falar. E ele chegou ao ponto de se arrepender dos pecados que ele tinha cometido, das atrocidades que ele tinha cometido, do que ele tinha cometido de errado na profissão que ele estava e na vida. E ele se mostrou até mesmo preocupado e se dispôs a recompensar, a ressarcir 4 vezes mais, a fazer até aquilo além do que ele poderia. E aquilo até para os publicanos e para as autoridades da época era algo jamais visto, né? Quem tinha ali a capacidade de extorquir do povo, tirar o que o povo não podia dar, agora estava dando, inclusive restituindo, e 4 vezes mais, como se fosse uma indenização. Isso porque, enfim, ele dava para os pobres, ele tinha achado o tesouro dele não era mais aquelas coisas materiais, financeiras, dinheiro e o que o dinheiro proporcionava a ele, prestígio. Não, não era mais nada disso. Era Jesus, ele tinha encontrado a joia, a riqueza dele. Então, meu amigo e minha amiga, é isso o que acontece quando nós temos o encontro com Jesus. Nada mais nos importa, nos interessa, se não estiver no centro da vontade de Deus. E aí o Senhor, ele, ele disse o seguinte: porque o Filho do Homem, ou seja, Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus vem nos buscar nesta quarta-feira. Ele vem buscar a mim, vem buscar a você, vem salvar a gente. E é, é preciso que nós entendamos que Jesus, ele é o próprio Deus, é o Senhor dos senhores. Ele vem para nos tirar do que nós estamos fazendo de errado. Ele vem para nos tirar esse fardo pesado na consciência, no coração. Ele vem para tirar, para curar, para tirar você dessa depressão, dessa doença, dessa amarração, dessa vida angustiada, dessa tristeza. Ele vem também para te tirar da corrupção, dos caminhos errados. Aqui em São Mateus, ele está à disposição. Enfim, eu cito aqui do prefeito, dos empresários, dos servidores, do pessoal do gabinete do ódio, também daqueles que não expressam ódio, mas também têm uma revolta e estão do outro lado, querendo combater esse gabinete do ódio com a força do próprio braço. Está à disposição de todos para arrancar o que não procede de Deus, o que não edifica. Mas ele está à disposição. E é preciso que nós façamos o esforço para conhecê-lo, porque é mais uma oportunidade que nós podemos aproveitar para nos limpar, para nos purificar, para aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, para termos uma vida diferente, ou então
É mais uma oportunidade perdida. E, e quem não está com Jesus, quem não chama a atenção de Jesus, quem não deixa Jesus habitar na sua casa, no seu interior. E primeiro, o seguinte: expressa esse querer tão grande em receber Jesus, que Jesus mesmo se apresenta. Olha, convém hoje pousar na tua casa, convém hoje estar na tua casa, fazer morada na tua casa. E Jesus, ele não fazia as peregrinações dele, eu vou lá visitar. Não, era sempre com o objetivo de buscar os perdidos, de salvar aqueles que eram pecadores. Meu amigo e minha amiga, se nós não nos reconhecermos como pecadores e carentes do amor, da misericórdia de Deus por intermédio do Senhor Jesus, e, e abraçarmos essa fé com a oportunidade que nós temos enquanto nós podemos buscar, ai de nós, porque querendo ou não, acreditando ou não na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, ela vai se cumprir. Ou é sofrimento eterno, ou é vida eterna no regozijo com Deus. Ou é condenação, ou é a salvação em Cristo Jesus para ter uma vida ao lado dele para a eternidade. E nesse trajeto, eu falo sinceramente para você, meu amigo e minha amiga, muitos ainda não compreenderam. Não é dinheiro, não são mulheres, não é família, não é esposo, ninguém. É você e Deus. É você e Deus. E aqui nesse mundo ele vai te encaminhar, porque precisa ser feito. Tem muitas pessoas que vão ser salvas tendo que deixar família. Tem muitas pessoas que vão ser salvas tendo que deixar trabalho, emprego, a função que ela exerce. Tem muitas pessoas que vão ser salvas, aleijadas, porque elas vão ter que cortar uma parte do seu corpo. E aí eu não falo no sentido físico, falo no sentido espiritual. Elas vão ter que se livrar de alguma coisa. Nas suas limitações, elas vão ter que fazer um esforço. Tem pessoas, qual o sacrifício, qual o esforço que você vai ter que fazer para que Jesus habite em você, para que ele veja você? O Espírito Santo está te orientando, está falando com esse momento, porque lá no início nós pedimos a direção, a orientação dele. E eu tenho certeza que também Deus ama o prefeito Daniel Santana, ama a servidora Luana Zordan, ama os empresários todos ali envolvidos, ama os servidores públicos, aquela lista de 30 pessoas. Ele ama os que estão aí, o prefeito em exercício, ama os seus auxiliares. Ele ama também as autoridades que estão cuidando disso tudo, Polícia Federal, Ministério Público Federal, CGU, Justiça Federal e as outras autoridades. E ama o povo de São Mateus, 140 mil habitantes, ama a todos nós. Essa palavra é para todos nós. E cada um na sua função, na sua responsabilidade, precisa ter integridade e lisura e precisa estar com a verdade, a serviço dessa verdade, para que cumpramos aqui as funções que Deus tem nos abençoado, mas que Ele venha nos resgatar e nos salvar. E se morrermos daqui a um segundo, se eu terminar daqui a pouquinho esta mensagem, dizer um amém, e o Senhor me levar a acontecer alguma situação, uma tragédia, e eu falecer, mas que eu tenha certeza da minha salvação, da minha vida eterna com Deus. Vai ter terminado essa etapa, mas o principal nós teremos assegurado. E assim é você também. Será que você vai durar até o final deste dia, desta quarta-feira, dia 24 de novembro? Será que amanhã eu vou ter a oportunidade também de fazer uma outra mensagem, você ouvir, ou outra pessoa que está aí, ou você vai ter a oportunidade de ouvir? Né? Não sabemos. Então o momento é hoje, é agora. A salvação vem agora. Faça seu esforço agora. Largue os seus maus caminhos. Largue aquilo que vem te atrapalhando a ter uma comunhão com Deus. Largue aquilo
que você tem, pela meditação na palavra de Deus, recebido do Espírito Santo. Olha, você precisa me receber na sua casa, mas você tem que fazer um sacrifício. E aí eu vou ter uma conversa direta com você, a minha presença vai estar com você para que gradativamente haja uma mudança no seu interior. É de dentro para fora. Meu amigo e minha amiga, grandioso quando nós temos do Espírito Santo esse entendimento e colocamos a nossa vida nas mãos dele. Desculpe muito me alongar com você, mas era necessária. É a palavra de cada dia, é a palavra de hoje. E Deus nos abençoa quando nós também nos dispomos a extrair dele o melhor, até em transmitir essa mensagem, que está sendo para mim, primeiramente. E eu compartilho com você nesta quarta-feira. Amém? Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe São Mateus. Vamos orar agora pela nossa cidade de São Mateus, para que o Senhor venha abençoar a nossa cidade, seus moradores, suas autoridades, todos aqueles que têm uma responsabilidade, educadores, advogados, os juízes, enfim, e também um povo, por mais simples que seja a função, mas está ali honradamente trabalhando e preza ao Senhor Jesus no seu coração. Todos precisamos e somos carentes do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. O Espírito Santo que ele deixou agora vai nos orientar nessa oração que vamos fazer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, mediante essa meditação de hoje, quarta-feira, 24 de novembro, meu Deus, nós estamos aqui para reiterar, pedir do Senhor qual é, meu Deus, o sacrifício, qual é a condição, meu Deus, que o Senhor quer que estejamos ou que façamos para estarmos diante de Ti, meu Pai, e podermos ser salvos, porque, meu Deus, sem o Senhor, nós já temos essa orientação bem nítida em nós. Hoje estamos perdidos. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, nós não podemos nada, meu Deus. Então, meu Deus, tira de nós, de mim, desta pessoa, o ódio, o rancor, a desavença, o fato, meu Deus, de às vezes ter os olhos presos numa vantagem, de querer prejudicar alguém. Oh, meu Senhor, eu falo isso porque a cidade de São Mateus precisa, meu Deus, de pessoas salvas, pessoas que tenham o teu entendimento, pessoas que na casa delas, e na casa que eu falo é a casa espiritual, no corpo delas o Senhor habite, para que haja uma mudança total e completa, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, dê direcionamento correto, o teu direcionamento às autoridades, meu Deus. O Senhor constituiu sobre elas um poder, o Senhor deu a elas uma autoridade a partir do momento que elas, meu Deus, enfrentaram um processo eleitoral, até mesmo a partir da escolha dos partidos, veio ali a fase pré-eleitoral, depois as eleições, e aqueles que foram eleitos foram, meu pai, proclamados, eles foram diplomados, depois tomaram posse, estão agora exercendo seus cargos. Então, a partir desse momento, quando houve, meu Deus, pela legislação dos homens, a escolha deles, também o Senhor vem com a sua autoridade sobre eles. Então que essas autoridades, elas reconheçam isso, que elas foram, meu Pai, elas são fonte de vida para as pessoas, porque são cargos únicos. Um só prefeito, um só vice-prefeito, 11 vereadores, meu Pai, eleitos pelo povo. Então, para representar toda uma população de 140 mil habitantes. E ali depois vem, meu Deus, os servidores públicos, as pessoas das empresas privadas, ou cada um até como autônomo, as famílias. Eu sei que estamos aqui nesse conjunto de cerca de 140 mil pessoas. Que a tua luz, que a tua direção venha sobre nós, meu Pai. E dissipe as trevas, dissipe os maus intentos, meu Deus, e que a tua verdade se estabeleça. Que nós saibamos quem são aqueles que querem o malefício do povo. E quem são aqueles que querem, meu Pai, de fato, fazerem algo em benefício da sociedade, mas
com o coração totalmente rendido a Ti. Meu Deus amado, meu Deus querido, nós oramos neste momento que haja libertação, que haja cura, que haja, meu Pai, olhos espirituais abertos para ver o Senhor, para fazer, meu Deus, a Tua vontade na nossa vida. Meu Deus amado, meu Deus querido, porque assim como Zaqueu, ele pôde fazer a vontade de Deus na vida dele, porque ele estava em sintonia, meu Deus, com Deus, a partir do momento que ele o recebeu. Então, espontaneamente, porque Deus não nos obriga a nada, o Senhor Jesus não obrigou ele a fazer nada. Olha, você, Zaqueu, precisa. Não houve essa palavra, não está nem registrado, mas, meu Deus, o Espírito Santo toca individualmente cada coração, cada pessoa, e aí a obra será feita. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que essa oração, meu Deus, ela seja atendida em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Graças a Deus. Vamos em frente? É dessa forma que nós vamos caminhando, meu amigo e minha amiga. Jesus é contigo. Jesus, ele está à sua disposição. Siga em frente e aí você vai ver as maravilhas que ele tem reservadas no plano dele para cada um de nós, para você. Amém? Que tenhamos uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Bom dia a todos.